Gravando! Vamos lá, pessoal, começando mais uma aula de física aqui ao som da banda Kiss. Sensacional esse disco. Continuando então, terminamos ótica da visão e agora continuamos com o caderno 2, 22, aula 31, página 232. Esta aula se chama Instrumentos de Ótica, ok? Acharam aí, pessoal? Página 232, ok? Vamos começar? Então, veja bem, aqui introdução. Deixa eu tirar aqui o meu painel, tá? Então, uma introdução aqui, Isso aqui vocês têm na página 232, acompanha aí comigo. Os instrumentos de ótica destinam-se a melhorar as condições de visão dos objetos e podem ser classificados em duas categorias. Nós temos os instrumentos chamados instrumentos de observação e os instrumentos de aumento. Quais são os instrumentos de observação? Eles fornecem ao objeto real uma imagem final virtual e eles podem ser de aumento ou de aproximação, tá? Então, por exemplo, se você quiser ter uma imagem ampliada de um objeto, você vai usar uma lente. A lente pode ser considerada um instrumento óptico. Então, a lente convergente, olha que é uma lupa, por exemplo, ela é um instrumento óptico, tá? Se você quiser observar detalhes, por exemplo, de um objeto muito pequenininho, você vai usar o microscópio composto. Nós vamos ver já que o microscópio composto ele tem duas lentes convergentes, tá? Então é um instrumento de aumento, ele aumenta a imagem. Existem os instrumentos também chamados de aproximação. Então eles permitem que a gente enxergue os objetos que estão muito distantes sob um ângulo menor. Por exemplo, eu quero observar a Lua, eu quero observar o planeta Marte, então eu vou usar o quê? Uma luneta, um telescópio, é claro. Então esses instrumentos, eles aproximam. Então a Lua está muito distante da gente, você enxerga a Lua aqui, bem pertinho de você. Então os instrumentos, na letra A, instrumentos de observação, eles podem ter de dois tipos. Eles podem ser instrumentos de aumento, tá? Eles ampliam a imagem, que é o caso da lupa e do microscópio composto, ou esses instrumentos podem aproximar, que é o caso das lunetas e telescópios, tá? Isso foi o item A, instrumentos de observação. Temos também os instrumentos de projeção. Eu quero projetar alguma coisa. Antigamente, nas aulas, usava-se muito, gente, quando não tinha tecnologia de agora, usava-se o famoso projetor de slides. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui na tela do computador, a gente colocava num slide, assim pequenininho, colocava o slide e ele projetava na lousa para os alunos. Então, o projetor de slide, ele é um instrumento de projeção. Aquela máquina fotográfica antiga, você batia a fotografia e formava a imagem no filme, você mandava o filme para fazer a revelação, né? Então você tinha a imagem projetada naquele filme. Então o projetor de slides e a máquina fotográfica são instrumentos de projeção, tá? Então para quem está entrando agora na aula, estamos na página 232 do caderno 2, instrumentos de ótica, tá? Então aqui vocês têm todos os instrumentos que eu falei, vocês têm aí no caderno de vocês mesmo essas figuras, olha, tem a luneta astronômica,
Como eu falei, a luneta ela tem duas lentes, ela tem a primeira lente, ó, perto do olho da pessoa, é chamada de ocular, e a lente objetiva. A luneta usa duas lentes convergentes. Lembra que só a lente convergente consegue ampliar a imagem. Por quê, pessoal? Porque a lente divergente ela só fornece um tipo de imagem que é virtual, direita e menor. Então aqui se usa lente convergente. A lupa é nada mais nada menos, ó, que uma lente convergente. A câmera fotográfica, aquela antiga que eu falei para vocês agora, que batia fotografia e você tinha que levar para revelar o filme, ela tem aqui uma lente convergente. O projetor de slides também, ó, ele funciona como uma lente convergente. Você coloca o slide aqui, ó, de ponta cabeça, tá? Aqui está a lente e projeta uma imagem, ó, inverso dessa. Lembrando que sempre uma imagem projetada numa tela, num anteparo, numa parede, é uma imagem de ponta cabeça. Então, se você quiser que a imagem saia aqui direita, você teria que colocar o slide sempre de ponta cabeça. E o olho humano também é considerado um instrumento óptico. Por quê? Como nós vimos na aula anterior, o cristalino do nosso olho funciona nada mais, nada menos que uma lente convergente, tá? Aqui tem a luneta ó, terrestre, então você tem de novo duas lentes, uma chamada de objetiva e outra ocular, as duas são convergentes. O microscópio composto também, ó, tem uma lente aqui convergente, outra lente aqui convergente também. As duas lentes convergentes recebem o nome de objetiva e ocular. Certo? Esses são os instrumentos ópticos. Muito prazer, estão todos aí na telinha para vocês. Os instrumentos ópticos, todos eles usam lentes convergentes. Alguns têm uma única lente, como o olho humano, como o projetor de slides, como a própria lupa, e alguns usam duas lentes convergentes, ok? Aqui, ó, nós temos o exemplo do que acontece na luneta. Então, ó, aqui está o planeta Júpiter. Então, vem raios de luz do planeta Júpiter, passam pela primeira lente convergente. Esta lente amplia a imagem, essa segunda lente enxerga esta imagem e faz uma nova imagem dela e chega no olho da pessoa e ele está vendo o planeta Júpiter. Novamente aqui, ó, ocular e objetiva, duas lentes convergentes, tá? Essa distância focal da ocular é uma distância focal pequena, da ordem de centímetros. Agora, a distância focal da objetiva, como o objeto a ser visto, no caso o planeta Júpiter, está muito distante, então a distância focal dele ó, é da ordem de metros, ok? Essa figurinha vocês também têm aí no caderno, tá? A lupa, como nós já estudamos, né? A lupa ela amplia o objeto. Então eu tenho aqui, ó, a lupa, tá? Ou uma lente convergente, aqui eu tenho um objeto qualquer. Pode ser, por exemplo, a minha régua, que tem 30 centímetros de altura, tá? Ó, vamos fazer a projeção dos raios, vamos lembrar. Raio incidente paralelo. Espera que tem uma perguntinha que já já eu respondo, tá bom? Raio incidente paralelo ao eixo principal, bateu na lente, passou pelo foco imagem, ó aqui, chegou no meu olho. O raio que passa direto pelo centro óptico não sofre desvio, ó. Sai do objeto, passa pelo centro óptico, chega no meu olho. O que meu olho enxerga? O prolongamento desses dois raios, ó.
prolonguei, formou a imagem. Então, a minha régua aqui que tinha 30 centímetros, ó, eu enxergo uma régua aqui muito maior. A imagem dada pelo prolongamento dos raios é uma imagem virtual. Vocês estão vendo que ela é direita, né, do eixo para cima e muito maior que o objeto, tá? Então, se eu quero ler um jornal que a letra é muito pequenininha, então essa é a letra do jornal. Olha aqui, ó, onde é o objeto. Eu boto a lupa na frente e eu enxergo a letra do jornal, ó, desse tamanhão, tá vendo? Então, a lupa amplia a imagem, ok? Olha o funcionamento do microscópio composto, pessoal. O microscópio composto, ele tem, como nós já vimos, duas lentes, uma objetiva e uma chamada de ocular, tá? Então, a objetiva, como nós já vimos lá, ela tem uma distância, no caso do microscópio, muito pequenininha, da ordem de milímetros. E a ocular, ela vai funcionar como uma lupa mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, o objeto a ser visto no meu microscópio tá aqui, ó. Então, faz de conta que eu tenho aqui, ó, uma mosca, tá? Então, sai o raio de luz da mosca, passa pela objetiva e forma a imagem aqui, ó, de ponta cabeça. Essa é a imagem I1 da mosca. Só que essa lente ocular aqui, ela pega essa imagem e para ela funciona como objeto. Então ela projeta uma nova imagem, ó. Sai o raio de luz aqui, chega no meu olho. Sai o raio de luz aqui, chega no meu olho. Prolonguei os dois raios, eu tenho a formação da imagem final. Então, essa mosca que eu estou vendo aqui no ponto O, desse tamanhinho, eu enxergo a sua imagem, ó, muito maior. Essa é a imagem final I2. A imagem final devido à projeção da lente ocular, ok? Luneta astronômica é praticamente a mesma coisa, né? Só que como o objeto vem do infinito muito longe, então ele é chamado como objeto impróprio, né? Os raios de luz entram, ó, formam uma imagem inicial I1, formada pela objetiva. A ocular entende isso como sendo um objeto e forma deste I1 uma imagem, ó, que vai para o meu olho. Prolonguei, olha aqui a imagem do astro que eu estou enxergando através da luneta. Vocês estão vendo que é o mesmo procedimento do microscópio praticamente que nós vimos na tela anterior, tá? Os exercícios, pessoal, estão na página 236. Então, pega aí o seu caderno 2, página 236. Número 1. No Pico do Dias, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil, com seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro. Esse telescópio refletor é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Considerando-se que a lente ocular do telescópio se comporta como uma lupa, eu quero a imagem formada pela lupa. Então tá aqui, ó. É aquela figura que nós temos anteriormente da lupa, eu repeti aqui, ó. Aqui tá o objeto, ó. Raio incidente paralelo ao eixo principal. Bateu na lente, pumba, passou pelo foco, tá? Raio saiu aqui do objeto, passa pelo centro óptico, ó, não sofre desvio. Meu olho tá aqui. O que eu enxergo? Prolongamento desses dois raios, ó. Prolonguei, cruzou, eu tenho a imagem. Então, esta lente aqui convergente, que é a ocular, como ele está dizendo aqui no texto, funciona como uma lupa, ela fornece uma imagem virtual. Por que virtual?
porque é dada pelo prolongamento dos raios. É uma imagem direita. Por que direita? Deu do eixo para cima. E dá para ver que ela é bem maior que o objeto, tá? Então, virtual direita e maior, alternativa D de dado, tá? Se vocês estiverem copiando, passar alguma tela e não deu tempo de copiar, hoje à tarde eu envio para o WhatsApp de vocês os slides, e a gravação desta aula estará hoje à tarde na sala virtual também, para vocês reverem os grandes momentos e ouvir novamente a música do Kiss, ok? Número 2. Uma das montagens instaladas no Museu de Ciências de Londres é um jogo de 4 lentes convergentes e divergentes, com diâmetro aproximado de 30 centímetros cada uma, fixadas e distribuídas ao longo de um tubo com 2 metros de extensão. Olha aqui, ó, tem um tubo, 2 metros de extensão, eu tenho 1, 2, 3, 4 lentes, tá? O visitante pode movimentá-las livremente, colocando-as numa posição qualquer desejada ao longo deste tubo, figura 1, fazendo com que gere uma imagem fantasmagórica, figura 2. Olha a figura 2 mostrando a imagem do sujeito aqui. Certa vez o visitante Curiosildo posicionou as lentes de tal forma que, ao olhar através delas pelo outro lado da montagem, figura 3, que é essa daqui, ó, esse é o Curiosildo e vai ver a imagem da Maria, tá? A sua amiga Maria conseguiu ver a imagem do rosto do amigo em posição direita e ampliada. Assim, é correto afirmar que a imagem formada é classificada como... Pessoal, vamos lembrar de uma coisa importante, ó. Lente convergente, ela forma 5 tipos de imagem. Olha aqui: real, invertida, menor, ou real, invertida, igual, né, do mesmo tamanho, ou real, invertida, maior, ou imprópria, quando ela está no foco, eu nem coloquei aqui, e virtual, direita e maior. E lembra que a divergente, como eu já falei, só fornece um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Ou seja, o que eu quero lembrar com vocês? Sempre que a imagem é real, olha aqui embaixo, automaticamente ela é invertida. Real, invertida. Real, invertida. E sempre que ela é virtual, automaticamente ela é o quê? Direita. Esta imagem aqui, vocês estão vendo que ela é direita. A Maria não está de ponta cabeça, é uma imagem direita. O próprio texto fala aqui, direita e ampliada. Se ela é direita, olha aqui embaixo, automaticamente ela é virtual. Virtual, alternativa B de bola. Certinho? Então, número 2, prontinho. Também, e fácil, né? Extremamente fácil, muito fácil, né? Número 3. O telescópio refrator é um sistema óptico constituído basicamente de 2 lentes, a objetiva, cuja função é formar uma imagem real e reduzida do objeto em observação, e nas proximidades do foco, F1, e a ocular usa essa imagem como objeto nas proximidades do seu foco, F2, para formar uma imagem virtual e ampliada, I2. Essa última é a imagem do objeto visto pelo observador. A figura abaixo representa um desses telescópios no qual as 2 lentes se acham localizadas nas posições X e Y. Então, está aqui, ó, a objetiva X, que é uma lente convergente, e aqui a ocular Y, que é outra lente convergente, tá? As lentes X e Y que melhor se adaptam a esse telescópio devem ser, como já vimos anteriormente, pessoal, todos os instrumentos ópticos, telescópio, microscópio, câmera fotográfica e aí vai, todos usam 1 ou 2 lentes convergentes. Isso está na alternativa A.
Olha que fácil, gente, também, hein? Fácil, extremamente fácil, né? Facinho, facinho. Número 4. O microscópio óptico composto é um instrumento essencial que favoreceu o avanço da biologia, da medicina, da implementação de fármacos diversos de grande valia na terapêutica de muitas enfermidades. O aparelho foi inventado pelo holandês Zacarias e traz duas lentes associadas coaxialmente, a objetiva, que captura a primeira imagem do objeto a ser analisado, é uma lente convergente de distância focal da ordem de milímetros, e a ocular, responsável pela geração da imagem final a ser vista pelo observador, também é uma lente convergente de distância focal da ordem de centímetros. Abaixo está a fotografia de um microscópio composto convencional capaz de proporcionar aumento de até 1000 vezes. O de você está abaixo, o meu está aqui ao lado, o microscópio, tá? No esquema a seguir, em escala, O é um pequeno objeto. Então, vocês têm esta figura aqui, ó, ele vai pedir para vocês desenharem. Então, O é o objeto, tá vendo? O é um pequeno objeto colocado diante da lente objetiva de um microscópio óptico composto. F1 e F1' são os focos principais da objetiva L1 e F2 e F'2 da L2, utilizando raios de luz de Gauss, pede-se esboçar a imagem final dada pelo instrumento a ser contemplada por um observador. Então, vocês vão usar isso que vocês têm aí, ó, para fazer. Eu fiz aqui do lado bem grandão, ó. Deixa eu só tirar a minha imagem, tá aqui, ó. Não sei se está atrapalhando para vocês, para mim tá, eu vou colocar aqui para cima. Pronto. Pessoal, o que vocês vão fazer? Ó, pegue a sua régua, ou uma caneta, ou o cartão de crédito da sua mãe. Você vai pegar a régua, o que você vai fazer? Ó, sair da pontinha do O, traçar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Ó, isto é paralelo a isso. Isso aqui tudo, ó, é o eixo principal. Então, ó, raio de luz incidente paralelo ao eixo principal. Bateu aqui na lente, ó, você vai pegar a sua régua e passar aqui pelo foco imagem F'1, ó. Então, pá, fez isso aqui, ó. O outro raio vai sair do O e passar direto aqui pelo centro óptico, ó, direto com a sua régua. Os dois vão se cruzar aqui, ó, tá? Feito isso, vocês estão montando a imagem I1, tá aqui, ó. Vou aguardar um pouquinho enquanto vocês fazem esses dois raios, tá? Então, ó, repetindo, raio de luz incidente paralelo, bateu na lente e passou pelo F1. Tá aqui, ó, veio até aqui. E o outro saiu daqui, passou direto pelo centro óptico. Cruzaram aqui, formou a imagem I1. Essa imagem I1, a ocular enxerga como objeto. O que vocês vão fazer agora? Ó, do I1, você vai passar direto pelo centro óptico. Ó. Então, você vai pegar a sua régua, daqui, ó, da pontinha do I1, ó, traça direto, sem desvio nenhum. Parou aqui, tá? Passou aqui pelo centro óptico da lente. O outro raio eu peguei paralelo ao eixo também, ó. Então, raio de luz paralelo, bateu na lente, passou pelo foco imagem F'2. Gente, esses dois raios chegam no meu olho, tá? Vocês estão vendo que eles não se cruzam aqui? Se eles não se cruzam, o que eu faço? Prolongo. Você vai pegar a sua régua, esse raio, olha, acompanha a setinha, ó. Prolonga. E esse outro raio aqui que passou pelo F'2, ó, prolonga. Aqui é a imagem I2, é a imagem final. O objeto é esse pequenininho aqui, você enxerga esta imagem aqui, ó, final,
certo? Essa é a imagem projetada nesse caso, tá bom? Essa é a resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Termina aí o exercício, gente? Só tem 4, né? Então, eu vou esperar um minutinho vocês terminarem de copiar e já vou fazer a chamadinha, tá? Pessoal, alguma pergunta?